Olá pessoal, tudo certo? Eu sou o Diogo Garcia. E eu sou a Carol de Oliveira. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Emerging Giants. E hoje a gente está aqui com a Rafaela Frankenthal, sócia e fundadora da Safe Space. Seja muito bem-vinda, Rafaela. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, Rafa, a gente sempre começa aqui o nosso podcast falando um pouco sobre a proposta de valor, né, de cada uma das startups que participa do programa. Conta pra gente como foi identificar essa demanda no mercado, o que vocês mapearam, né, como proposta de valor, o que vocês realmente resolvem para as empresas clientes de vocês. Boa. Bom, a Safe Space surgiu da nossa vontade pessoal de resolver esse problema. Então, eu e minhas sócias, infelizmente, passamos por situações, né, de má conduta, especificamente de assédio no ambiente de trabalho, em experiências anteriores. Então, a gente tinha essa noção que as empresas estavam ainda mal capacitadas para identificar e resolver problemas que, na verdade, são estruturais, né? Então, acontecem com uma certa frequência, acontecem em qualquer ambiente de trabalho, porque são problemas que são consequências de relações de poder, né, que existem na nossa sociedade e dentro da empresa também, por conta de hierarquia. E a gente se propôs a resolver esse problema de uma forma diferente. Eu, pessoalmente, né, que comecei com a história da Safe Space, depois minhas sócias se juntaram. Na época eu estava fazendo um mestrado em Londres, eu estava estudando gênero, especificamente, que é um braço da sociologia, e fiz minha tese de mestrado sobre assédio sexual. Então, eu já estava, assim, me aprofundando no tema e comecei a pensar em formas de resolver esse problema usando tecnologia. Então, eu queria empreender, queria trabalhar com alguma coisa que tivesse um propósito mesmo maior, assim, que eu conseguisse devolver um pouco também do privilégio, das oportunidades que eu tive na minha vida. E aí casou, né? E eventualmente as minhas sócias também estavam fazendo outras coisas, acabavam se juntando, e a gente começou a tentar validar a demanda, né? Então, conversar com profissionais de RH, profissionais de compliance. A gente fez um MVP, uma primeira versão da plataforma, e na época, a verdade é que não era nem a primeira versão, eram uns mock-ups que a gente fez no InDesign, no Photoshop, naqueles programas da Adobe, e a gente fazia demo, vendia para as empresas com aquilo, assim, nem tinha produto. Com o MVP, né? Só que aí você fazia uma tela atrás da outra, né? E aí quando você clicava em cima, parecia que estava rodando, mas na verdade era um protótipo. E assim a gente vendeu para os primeiros clientes, aí depois a gente fez uma primeira rodada de investimento e aí a empresa começou a tomar forma. E então essa foi, né, a história super resumida. E falando um pouco sobre a proposta de valor, né, a Safe Space nasceu num contexto onde as empresas estão cada vez mais pressionadas, né, para criar ambientes de trabalho que são realmente éticos e seguros. Isso se tornou uma forma de elevar valor de marca, né? E a proposta de valor da Safe Space é direcionada para isso, né? A gente ajuda as empresas a terem mais visibilidade de riscos relacionados à ética, inclusão e compliance, a prevenir problemas que podem acabar danificando, né, a reputação da empresa, a marca empregadora e a marca também frente ao consumidor, para criar ambientes de trabalho mais éticos, seguros e inclusivos. Perfeito. E aí, quando a gente fala da agenda ESG, né, acho que muito do que você trouxe já está um pouco implícito, né, mas como é que vocês trabalham esse conceito, agenda ESG, na proposta de valor, sobretudo do que é percebido pelos seus clientes? Legal. O termo ESG é bem amplo, né? E eu acho importante a gente afunilar, porque senão fica uma coisa meio generalista, né? E todo mundo fala e ninguém sabe do que a gente está falando. E na prática mesmo, né? Como é que Exatamente. Então, a proposta de valor da Safe Space, ela está conectada tanto com com o pilar social, porque você ter um ambiente de trabalho seguro, né? Onde a empresa tem capacidade de identificar problemas que estão causando danos, né? Tanto para o indivíduo quanto para o coletivo,
ajuda a criar um ambiente inclusivo, ajuda, né, a ter um ambiente que está mais propenso a ter diversidade. Então, isso está diretamente conectado com o pilar social, né, de transformação social. E o G, né, da governança, está conectado também com o impacto que a nossa solução traz para as práticas de governança da empresa. Então, você ter um software para fazer, né, para automatizar e centralizar tudo que está relacionado à gestão de conduta, ajuda a empresa, por exemplo, a tocar processos de auditoria com mais fluidez, compartilhar informações relacionadas à ética e compliance com board, com outros stakeholders, facilita muito o processo de regulamentação. Então, por exemplo, a gente tem vários clientes que são regulados pelo Banco Central ou por outras instituições de regulamentação, né? Então, seguros, enfim, né? Tem várias indústrias que são reguladas. E muito dessa regulamentação está conectada à compliance, né? Então, você ter a facilidade de exportar relatório, daí eu estou falando mais uma coisa de produto mesmo, né? Ajuda a melhorar o nível de governança mesmo da empresa. Então, de uma forma direta, eu entendo que a nossa solução, ela apoia os esforços tanto do pilar social quanto do pilar de governança das empresas. Bacana. Bom, e ser fundada por um grupo de mulheres, né, 4 mulheres fundadoras, você acha que isso é um diferencial para a Safe Space? Uma vez que a gente sabe, né, da diferença, do impacto da equidade de gênero nas empresas e como as mulheres ainda sofrem, né, no ambiente de trabalho com questões relacionadas a assédio moral, sexual. Existe ainda um grande problema para ser resolvido, assim como outras minorias também. Sim. Dentro do espaço de trabalho. Você acha que isso foi algo que trouxe um elemento chave para a Safe Space? Com certeza. Eu acho que, assim, claro que quando a gente fala de problemas de má conduta e o problema que a Safe Space resolve, a gente não está falando só, né, de assédio, a gente está falando de vários problemas de conduta e mesmo quando a gente fala de assédio, mesmo que a maioria dos casos de assédio sexual acontecem com mulheres, homens também podem ser vítimas de assédio, né? E daí a gente tem todos os outros marcadores sociais, orientação sexual, enfim. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Porém, quando a gente fala da nossa história, né, a Safe Space nasceu de um propósito nosso, pessoal. E eu acho que isso tem um impacto enorme na motivação, sabe? No porquê que a gente está todo dia lá batalhando. Porque, no fim, fundar uma startup é uma batalha, né? Ao mesmo tempo que é um privilégio enorme poder realizar sua visão, né? Ter recurso para fazer isso. Assim, uma oportunidade incrível. É muito difícil, é muito difícil. Então, você querer fazer aquilo, né? Por um motivo que é além do trabalho, né, além da remuneração, além do potencial de crescimento, eu acho que ajuda, acho que faz diferença, sabe? É muito diferente você estar olhando para aquilo como um projeto de vida, que é a forma que eu enxergo a Safe Space, do que você, né, pensar, putz, eu quero fazer uma empresa porque eu quero vender, porque eu quero, sabe? Não que isso não seja legítimo, né? Assim, também. Mas eu acho que no nosso caso fez muita diferença e faz você, né, assim, se levantar mais rápido quando você é derrubada, ter essa motivação. E tem um outro ponto também mais técnico, que a gente está tentando resolver um problema que foi ignorado por muito tempo, né? Então, também faz diferença você já ter passado por esse problema e você entender os déficits para entender aonde agir, sabe? Então, acho que isso também faz toda a diferença. E aí tem um ponto que é meio um tanto infeliz, mas que eu acho que acaba impactando de uma forma positiva no final das contas, que a gente está navegando num universo muito masculino, né? Então, a maioria dos fundadores são homens, a maioria dos investidores são homens, a maioria dos executivos são homens. Então, acaba que a gente precisa se esforçar o dobro, né? Assim, para ser vista, para ser considerada. E no final das contas, isso, né, assim, é uma consequência de uma realidade ruim, triste, que tem que mudar, mas, ao mesmo tempo, trouxe benefícios para a gente, porque acaba que a gente coloca muito esforço no negócio e isso traz resultado, sabe? Então, acho que
enfim, em suma, sim. Resposta é sim. E você acha que isso está mudando? Você como fundadora, no ambiente de investidores que a gente conhece, né, que tem um baixo índice ainda de investidoras mulheres, você acha que isso está mudando? Você tem sentido isso na pele? Sim, está mudando, mas é importante ressaltar que, assim, não é baixo, é miserável, quase inexistente. Muito baixo. Então, assim, os números são muito baixos. Então, está mudando. Quando a gente começou, né, 3 anos atrás, não tinha quase nenhuma outra startup fundada por mulheres, assim, algumas, muito poucas. Hoje tem bem mais. Então, hoje você vai em eventos, assim, você vê 20%, às vezes 30% das pessoas são mulheres. É muito mais que 5%, que era a realidade de quando a gente começou, mas, assim, ainda é muito pouco. Então, é importante a gente falar mais sobre isso, porque ainda tem muito para mudar. Eu acho que está mudando mais rápido do lado das fundadoras do que talvez dos investidores, né? Tem ainda muito poucos fundos de VC no Brasil e pouquíssimos, né? Assim, realmente liderados por mulheres. A Maia, que investiu na Safe Space, eu acho que é o único que é liderado só por mulheres. Então, assim, ainda tem muita coisa para mudar. É muito importante continuar falando sobre isso e trazendo esse assunto também para os fundos, para que a gente consiga mudar esse cenário do lado de lá. Né? E eu acho que o seu próprio case, Rafael, a gente estava até falando um pouco antes aqui na nossa conversa, você teve uma jornada de crescimento muito rápida, né? Por isso que é um Emerging Giant, né? E quando você identificou o problema, né, tem um time de sócias complementares, né, em suas habilidades, e já tem uma solução, enfim. Existe essa questão da dificuldade, realmente, de fato, né, da captação, né, um universo mais masculino, né, quando a gente fala na perspectiva de investidores. E eu queria entender até como é que foi sua jornada, né, você falou da Maia, mas essa jornada de captação, até agora, como é que foi, né? Se você também, né, conversou com outros fundos, se a Maia foi, de fato, o fundo que de fato, teve mais fit com o que vocês traziam. Como é que é a percepção dos outros investidores, né, homens, e o que você pensa daqui para frente? Porque as Emerging Giants sempre trazem surpresas, né, e são muito rápidas. Então, eu queria entender um pouco dessa sua jornada diante de todas essas dificuldades, né? E eu reforço aqui que é muito bom, né, quando a Carol fala, né, e quando você traz, né, ainda é muito pouco, né? São poucas investidoras e são poucas founders também. Eu acho que a gente poderia ter mais. A gente tem no programa aqui muitas mulheres, mas a gente quer ter mais. Então, o que é que você diria até para inspirar outras mulheres, né, que possam, né, vir a se tornar Emerging Giants aqui do programa? Boa. Bom, captação nunca é fácil, gente. Então, assim, não importa quem é um processo frustrante, porque é um processo de não, né? Assim, no fim, você só precisa de um sim, mas você tem que, né, assim, falar com muita gente e tomar muito não, e tem fundos melhores preparados que vão te ajudar no processo, tem outros menos, que vai ser mais frustrante ainda, porque você não vai nem entender o que está acontecendo, sabe? Por que você tomou aquele não. Então, assim, foi dessa forma para a gente também. Eu acho que tem um ponto que é importante destacar, que, assim, por mais que, sim, as mulheres são minoria nesse mercado, a gente vem de eu e as minhas sócias, né, a gente vem de um contexto de privilégio. A gente já trabalhava antes em empresa de tecnologia, então a gente já conhecia muita gente do mercado. E, assim, essa é a forma de acessar, né? Então, a gente começou o processo de captação muito bem conectada, com ajuda. Então, eu, né, já convivia no meio de fundadores, então, aquela coisa de apresentação. Então, a gente teve acesso desde sempre, tá? Isso facilita muito. Quando a gente começou, a Maia estava começando também. Elas tinham feito alguns investimentos só. E a gente já sabia, né, desse contexto de mercado, conhecia a Lara e a Mônica, assim, né, de nome, de história, de conexão. E então a gente já tinha mapeado, assim, como a nossa primeira escolha. No fim, foi ótimo que deu match, né, e elas também ficaram animadas com o que a gente estava construindo. Então, isso foi
assim, foi uma felicidade para a gente, porque já era o que a gente queria, né? Junto com elas entraram outros investidores, então, na pessoa física, né, outros empreendedores, anjo. Então, o Ariel, que fundou a 99, a Mari e a Bruna da GUP investiram, a Luciana Calete, que vendeu o Love Mondays para o Glassdoor, que tem muito a ver também com o que a gente está fazendo. A Anne, que é CEO da Acreditas e era a chefe da minha sócia. Então, pessoas que são desse mercado e também ajudaram a gente no processo de captação. Então, assim, foi difícil, mas no fim, é aquela coisa, se a gente conseguiu o resultado que a gente queria, daí é meio estranho falar que foi difícil, né? Porque deu certo. Deu certo. Mas, assim, não é um processo gostoso, né? Assim, e depois, essa foi a primeira rodada, né, que a gente fez. Depois, a segunda rodada foi um pouco mais fácil, porque a gente já tinha quase 40 clientes, já tinha solução, então não era aquela coisa só de defender o PPT e a sua trajetória, né? Porque a gente é nova, não tinha muita experiência, então a primeira captação, né, assim, tem muito mais para você negociar ali. Quando a gente captou o Seed, a gente já tinha validação de demanda, já tinha produto, então já dava para mostrar, sabe, isso é o que a gente consegue fazer, e era um momento bom de mercado também, então foi um pouco mais fácil. Ainda assim, a mesma coisa, gente. É muito enfim, é um processo frustrante. E aí a gente levantou nosso seed com a BCID e com o DGF, né? Que são 2 fundos que investem só em SaaS. E a gente teve muita sorte com nossos investidores, todo mundo muito parceiro, a gente tem uma relação ótima e tudo mais. Então, não tem muito o que falar. Tiveram situações frustrantes? Sim. Não sei se é o caso de contar histórias aqui. É mais conversa para bar, mas a gente teve... assim, vou falar mais por cima, situações bem, assim, chocantes de discriminação mesmo. Eu vou usar essa palavra porque é o que é, gente. Assim, discriminação frente a investidor. Assim, então, gente, não levar a sério, rir da nossa cara em call, questionar números, sendo que eu estava com a planilha aberta no meu computador e a pessoa fazendo de cabeça para tentar mostrar que o meu cálculo estava errado, sabe? Então, assim, umas coisas que só dá para acreditar quando você está lá, porque é realmente chocante. Mas, assim, do meu lado, eu vejo que é muito também falta de preparo dos fundos que estão do outro lado. Porque os fundos de VC que são bem preparados, né, que têm boa reputação, sempre foram nota 10 com a gente, trataram a gente bem, ajudam até hoje, mesmo quando, né, não quiseram investir, que é um direito. A gente sabe como funciona a Venture Capital, a maioria das respostas vai ser não e está tudo bem. Mas tiveram algumas situações... desagradáveis. E os próximos passos, né, da Safe Space? Porque é que vocês... a gente sempre fica curioso, né, Carol? Porque as Emerging Giants é uma caixa de surpresa. Então, o que é que vocês pensam aí nos próximos anos? E o que é a Safe Space? Esse ano, a gente está com foco total em trazer inteligência artificial para a nossa solução. Olha. Então, para ajudar as empresas a conseguir investir mais ainda em prevenção, né? Então, melhorar mapeamento de risco, melhorar a capacidade de resolver os casos mais rápido. Então, tudo isso dá para fazer com inteligência artificial e a gente está muito focado em produto agora. E o nosso objetivo é que isso destrave, né, ainda mais o crescimento da empresa. Então, que com inteligência artificial a gente aumente a nossa proposta de valor e consiga crescer ainda mais rápido para continuar trazendo ética e inclusão para o mercado corporativo e ser gigante. Isso então, inspira outros. Não, é uma jornada realmente muito, muito bacana e não é só sobre a questão de você ter afinidade com o fundo e tal. É business mesmo. Você tem um SaaS, você tem fundos que investem nessa tese. Né? Eu acho que tem um elemento de resiliência também, né? Que todo empreendedor tem de ter, né? Porque você vai receber um monte de não. E faz parte da dinâmica do jogo. Então, acho que a gente costuma dizer, o Vale da Morte vocês já passaram. Então, agora é só crescer, né? Muito bom. Assim, né? Empreendendo, dia sim, dia não, parece que a gente está no Vale da Morte. Mas aquela fasezinha de o produto já está ok. Sim. Bacana. Bom, eu queria só destacar que a KPMG é investidora da WeImpact, que é uma das primeiras, né, venture builders focada em desenvolver startups fundadas por mulheres. Então, a gente acredita muito
nessa temática, né? Nós estamos também tentando fomentar o mercado, trazer mais mulheres. Acho que como você até mesmo reconheceu, né, que vocês partiram de um lugar de privilégio, acho que muitas mulheres não têm essa plataforma, então o Impact, liderada pela Alicia Souza, que é nossa parceira, é muito importante nesse movimento todo. Então, também quem estiver nos ouvindo, procurem ao Impact, porque é uma forma também de acessar essa plataforma que dá acesso também aos investidores. Bom, partindo aqui para o nosso final já, né, do podcast, eu queria que você comentasse. Nosso programa traz o networking e o relacionamento entre os founders e das startups que participam do programa Emerging Giants. Quais foram aquelas startups que você teve um contato, que te inspiraram e que você admira também, Rafa? Olha, eu vou ter que puxar a sardinha não só para o meu lado, né? Para o lado das empresas que, mesmo ainda, né, startups, estão já investindo em ética e inclusão, né? E são clientes da Safe Space. Então, alguns nomes, né? A Jus Brasil, que é um cliente nosso antigo e que vem melhorando as suas estruturas de compliance e processo de gestão de conduta cada vez mais, assim, é muito legal ver isso, então é um exemplo. Algumas fintechs também que são clientes nossos, que são Emerging Giants, a Conta Simples, a Cora, o Nico, então tem outras, mas essas são algumas que estão fazendo um trabalho muito legal, né, na frente que a gente atua e que é um prazer estar junto, assim, tanto para acompanhar a trajetória como, né, parceira startup, mas também na relação cliente-fornecedor. Muito legal. Boa. E a gente adora essas startups que você citou também, já passaram por aqui muito também. Muito bacanas mesmo. Aí você falou de comércio de bar, né? Rafaela, quem é a Rafaela fora da Safe Space? Não pode falar que lê livro a respeito, livro técnico, tem que ser mesmo fora do LinkedIn. O que é que você faz? Como é que você se reenergiza quando você não está trabalhando, quando você não está falando sobre as temáticas que envolvem as soluções da Safe Space? Boa. Eu queria ter uma resposta mais diferente para essa pergunta, mas a verdade é que não sobra tanto tempo assim. Né? Não sobra. Porque no fim, quando você empreende assim, a empresa vira um pouco sua vida, né? Você tem que fazer um esforço ativo para guardar um espaço para as outras coisas. Eu gosto muito de fazer esporte, então eu sempre que eu consigo, eu tô fazendo alguma coisa, nem que seja, né, caminhada, mas eu jogo futebol, vôlei, enfim, eu adoro o esporte coletivo. Não é sempre que eu tenho oportunidade, né, mas assim, eu gosto de me manter ativa, então isso é uma coisa que eu faço. Eu, como todo mundo, né, adoro assistir série, então vejo bastante TV, porque, gente, às vezes é só isso que... É só isso que, né? Que desliga. Você tá ali, a pessoa fala, vamos ler à noite. Gente, às vezes não dá, sabe? Tipo, eu vou ver uma série ou um filme para dar uma esparecida. E eu amo viajar. Hoje eu não viajo tanto quanto eu gostaria, assim, grandes viagens. Eu tento, pelo menos uma vez por ano, tirar umas férias boas, assim, fazer uma viagem legal. Mas eu viajo com uma certa frequência de fim de semana, assim, então vou pra praia, que legal. Sítio, enfim, mudar o cenário, Você morou muito tempo em Londres, né? Eu morei em Londres um tempo. Sente falta? Putz, muita. Eu amo Londres. Eu amo Londres, eu amei morar lá. É uma cidade que, acontece muita coisa. É verdade. Londres é fantástico. É muito global, é fantástico. Eu adoraria voltar a morar lá. Hoje é impossível. Mas e faz tempo que eu não vou, desde a pandemia. Quem sabe Safe Space UK, né? Opa! Conte pra gente. Rafaela, olha, é uma honra tê-la no nosso programa, ouvindo a tua história, né? Essa conexão entre founders, né, que você trouxe, essa conexão com o mercado, um problema que é real na nossa sociedade e que você, por meio de tecnologia e por meio de testes, conseguiu trazer uma solução que resolve isso. E da nossa parte, assim, a gente fica super feliz em ter o nosso programa aqui, Emerging Giants. Espero que isso
seja inspirador para muitas outras empreendedoras, né, Carol? Que a gente quer ter mais empreendedoras no programa. E aqui é uma homenagem, uma simples homenagem aqui da KPMG, Private Enterprise, para você, uma plaquinha aqui. Chique, muito obrigada. Chique, né? Para você guardar, mas é só uma simbologia aí do que vocês têm feito. Parabéns e esperamos aí em breve novidades, porque vocês têm tudo para ser gigantes. Então, muito obrigado, tá? Boa, obrigada pela torcida, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Rafa. Perfeito. É isso aí, pessoal. A gente continua com mais episódios aqui entrevistando os Emerging Giants, com histórias tão inspiradoras como essa. Então, fiquem ligados aí no nosso podcast. Até mais.